A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais brutais na história da humanidade, principalmente pela crueldade e perseguição dos nazistas de Adolf Hitler contra a população de origem judaica, que habitava na Europa na primeira metade do século passado. Todo mundo já deve ter se perguntado: o porquê dessa perseguição? Como um homem pode odiar tanto um grupo? Obviamente é impossível justificar tanta raiva e crueldade, mas hoje vamos abordar a origem de todo esse antissemitismo de Hitler. Entender o que levava Hitler a nutrir tanto ódio e desprezo pelos judeus é basicamente impossível. O que sabemos de fato é que a mente do ditador e líder do partido nazista era doentia. Essa é uma afirmação clara e óbvia. Afinal, somente alguém com uma mente doentia poderia orquestrar um regime como o de Hitler. Estima-se que foram mais de 6 milhões de mortes com a chancela do Terceiro Reich. Entre eles estavam judeus, homossexuais, ciganos e outros grupos que simplesmente eram considerados inferiores pelo regime. Falamos sobre estimativa de mortos, porque na realidade é impossível calcular oficialmente quantos foram vitimados pelo regime nazista do Holocausto ou nos campos de concentração de modo geral. Afinal, exterminar os judeus sempre esteve na mente de Hitler? É complicado sabermos ao certo se as intenções de Hitler eram, desde o início do seu regime, exterminar os judeus do mundo. Algumas vertentes de estudiosos acreditam que a ideologia dos nazistas foi se tornando mais extremista com o passar dos anos. Mas a verdade é que Hitler e seus aliados já demonstravam todo o seu antissemitismo antes de 1945, quando a Segunda Guerra finalmente acabou. O antissemitismo na Europa já era crescente. Se engana quem pensa que o antissemitismo na Europa foi um acontecimento exclusivo e originário da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, o ódio aos judeus e a outros povos semitas já marcaram presença no velho continente, bem antes de tudo isso começar. O final do século XIX foi marcado por eventos e por um cenário de muito ódio e muito preconceito contra os judeus presentes na Europa. Muitos que tinham uma origem mais religiosa, em especial os cristãos, acabavam culpando os judeus pela morte de Jesus Cristo. Outra parcela da população os enxergava como manipuladores da economia. Enfim, eles serviam de fato como bode expiatório para qualquer problema social e financeiro que se alastrasse ou que ameaçasse a população europeia. Tudo era motivo para a perseguição, mesmo que esse fosse infundado e preconceituoso. A intolerância nazista. Os nazistas justificavam a perseguição e o aprisionamento de judeus se baseando em teorias biológicas completamente absurdas e racistas, os considerando como inferiores e impuros. Os nazistas defendiam que os alemães formavam uma raça pura, ariana, superior aos demais povos, tanto na parte física quanto na parte intelectual. Absurdo, não é não? Mas muitos compraram essa ideia, infelizmente. Na visão de Hitler, a história da humanidade era marcada por uma constante luta entre raças. Ele costumava dividir elas em 3 grupos: as raças fundadoras ou superiores. Para o líder do Terceiro Reich, aqui estavam os povos de origem germânica, as raças depositárias. Assim era como ele classificava os povos eslavos, ou seja, aqueles que tinham origem no leste europeu. As raças inferiores, ou destruidoras. Na visão dele, era aqui que se encaixavam os judeus. Os judeus não eram os únicos perseguidores pelo regime nazista. Apesar de serem os mais lembrados por conta do maior número de mortes, os judeus não foram os únicos povos perseguidos pelo regime de Adolf Hitler. Os supremacistas alemães também caçavam e aprisionavam povos de origem cigana, negras, homossexuais e até as pessoas que possuíam algum tipo de deficiência. Ainda assim, a perseguição ao povo judeu era, de fato, a mais severa. Eles eram vistos como um empecilho para o estabelecimento desse ideal de pureza racial, além de serem considerados os culpados por todos os problemas da Alemanha. Um verdadeiro absurdo total. Bom, antes de seguirmos em frente, eu quero ter a certeza de que você está conosco até aqui. Comente a frase Segunda Guerra. É rapidinho e assim você vai ajudar no alcance do nosso vídeo. E ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando a sua presença por aqui. Próximo tópico do vídeo, a solução final dos nazistas para a população judaica.
A verdade é que pouco importa se o plano inicial de Hitler era ou não exterminar a população de origem judaica, já que a chamada solução final mostrou na prática toda a crueldade dele e dos seus apoiadores. Foi nesse plano que o Holocausto começou a ser posto em prática. Todos os povos que eram considerados inferiores foram perseguidos, capturados, encaminhados para campos de concentração, onde executavam trabalhos de forma forçada e vivendo sob condições precárias e subhumanas. Se engana quem pensa que essas estruturas ficavam na Alemanha. Na verdade, a grande maioria dos campos de concentração e de extermínio foram construídos no leste europeu. Era uma forma que os nazistas encontraram para cometer suas atrocidades sem necessariamente ter um envolvimento direto com as mortes, ou seja, as execuções ficavam sob responsabilidade de outras nações que apoiavam o regime e que compactuavam com os ideais antissemitas. Os lituanos e os ucranianos são exemplo disso. Sem dúvidas, o campo de extermínio que ficou mais conhecido foi o de Auschwitz, na Polônia. Somente nele foram mais de 1 milhão de mortos. A grande maioria deles assassinados brutalmente em câmeras de gás. Os guetos. Antes de mandarem os judeus e alguns grupos de ciganos para os campos de extermínio, os nazistas decidiram confiná-los em guetos. Essa prática ocorreu após a invasão da Polônia. A ordem para a criação desses locais foi dada por Heydrich, em uma carta datada do dia 29 de setembro de 1939. Cada gueto criado pelos nazistas possuía um conselho formado por judeus e eles eram responsáveis pelo dia a dia do local, tanto na distribuição de alimento, de água, remédios e também de abrigo. Geralmente, esses conselhos adotavam uma postura de cooperação com os líderes nazistas. A ideia deles era conseguir minimizar as perdas e conseguir melhorar condições, mas na verdade o trato piorava a cada dia. Como era a identificação dos prisioneiros nos campos de concentração e de extermínio? Bom, os prisioneiros eram identificados no campo através de formas geométricas que ficavam em suas roupas. Os judeus, por exemplo, eram obrigados a usar um triângulo amarelo ou 2 triângulos sobrepostos, que formassem a estrela de Davi. O triângulo vermelho era característico dos dissidentes políticos, especialmente no caso daqueles classificados como comunistas. Os criminosos comuns usavam um triângulo verde. Se tivessem ascendência ariana, recebiam diversos privilégios, se assim podemos dizer nos campos, né? O triângulo púrpura era utilizado pelos testemunhas de Jeová. Eles negavam participar de combates militares por objeção de consciência. Então eram considerados desertores pelos nazistas. Os imigrantes usavam triângulos azuis. Os homossexuais usavam triângulos rosas e as lésbicas utilizavam triângulos negros. Qual a diferença dos campos de concentração e dos campos de extermínio? Uma confusão muito comum é feita entre os campos de concentração e os construídos para extermínio. Mas quais eram as diferenças, hein? Geralmente, os campos de extermínio ficavam fora do território alemão. Era para eles que os judeus, por exemplo, eram enviados e mortos. Auschwitz é de fato o mais conhecido deles. Os campos de concentração, por outro lado, costumavam estar mais próximos ou dentro da Alemanha. Por exemplo, os campos de Dachau e Bautzen. Neles ficavam muitos que eram considerados inimigos do regime nazista. Lá eles realizavam trabalhos forçados, enquanto estavam totalmente aprisionados. Os experimentos médicos. Josef Mengele era o mais notório desses médicos responsáveis pelos experimentos. Ele trabalhou no campo de Auschwitz. Seus testes malucos envolviam colocar os judeus em câmaras de pressão, testes de drogas, congelamento, amputações e até injetando substâncias químicas na tentativa de mudar a cor dos olhos das crianças. Mengele ficou conhecido como o Anjo da Morte. Ele não só nunca foi punido por seus crimes, como fugiu e viveu 17 anos aqui no Brasil. Sabia disso? Ele morreu em Bertioga, litoral paulista, no dia 7 de fevereiro de 1979. Assim como ele, vários outros figurões nazistas conseguiram fugir e escapar das condenações e dos julgamentos por seus crimes de guerra, infelizmente. Como e quando ocorreu a libertação dos judeus? Bom, o primeiro grande campo, no caso de Majdanek, só foi descoberto pelos soviéticos em 23 de julho de 1944. Já os campos de Kelmo e Auschwitz também foram libertados por eles, mas somente em janeiro de 1945. Outros campos conhecidos eram de Buchenwald e Dachau, ambos encontrados pelos estadunidenses em abril de 1945. Os britânicos chegaram a Bergen-Belsen no mesmo mês.
Infelizmente, a maior parte dos campos encontrados pelos soviéticos já possuíam um número reduzido de sobreviventes. Já os nazistas haviam acelerado o processo de extermínio por conta da derrota iminente e queimando a maior parte dos cadáveres em uma tentativa desesperada de ocultar os crimes cometidos. O preconceito contra os judeus é bem mais antigo do que você imagina. A gente já discutiu aqui em tópicos anteriores sobre o contexto antissemita que já regia o continente europeu ainda no século XIX e que isso só foi se estendendo até o século XX, não foi isso? Mas saiba que todo esse ódio e preconceito já estava presente desde a antiguidade. Ainda na Idade Antiga, algumas seitas esotéricas consideravam os judeus como propagadores de uma religião do demônio ou do pecado. A população judaica passou a ser ainda mais odiada após a rejeição de Jesus como Messias por parte deles. Eles eram constantemente associados e culpados pela crucificação de Jesus. Na Idade Média, a Igreja Católica contribuiu ainda mais para a perseguição dos judeus, os condenando a uma espécie de servidão eterna. Um exemplo disso é o Concílio de Latrão, de 1212. Lá, os judeus foram proibidos de se integrar totalmente na sociedade, para não contaminar as pessoas que seguiam o cristianismo. Eles ainda eram obrigados a utilizar detalhes específicos nas roupas, para que pudessem ser diferenciados dos outros. Eles também não podiam ter envolvimento algum com corporações, na agricultura, nem sequer atuar em cargos administrativos. Algo completamente absurdo, se você for parar para pensar. A palavra antissemitismo, entretanto, só apareceu com mais força no século XIX, onde a acusação dos judeus terem matado um deus se tornou mais forte e difundida. O crescimento dessa crença coincidiu com o período de origem da Primeira Guerra Mundial. Os nazistas culpavam os judeus pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Para os nazistas e seus seguidores, os judeus haviam sido os culpados pelos acontecimentos que culminaram na derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Eles viam a população judaica como traidora e os responsabilizavam pela miséria consequente da guerra. Naquela época já existiam muitas conspirações envolvendo um controle mundial por parte dos semitas, dizendo que eles eram os culpados por todos os males vivenciados pelos alemães. Obviamente, tudo isso não passava de uma teoria maluca e da criação de um bode expiatório para que todos passassem a odiar ainda mais aquele grupo de pessoas. De fato, a Alemanha viveu uma intensa miséria econômica e social do início dos anos 20 até o começo dos anos 30. Mas tudo isso era mais por conta das sanções e das consequências do combate perdido na guerra anterior, e o resto era só falácia mesmo. Tinha nada a ver com os judeus. A perseguição aos judeus por parte dos nazistas também tinha outro motivo. Muitos dos judeus que habitavam a Europa, de fato, tinham posses consideráveis. Alguns eram donos de lojas, joalherias, bancos e também possuíam coleções de obras de arte, especialmente quadros. Os nazistas fomentavam o ódio contra os judeus e se aproveitavam para roubar e confiscar todas as posses deles. Hitler e seus homens de confiança se aproveitaram e muito de todos os bens tomados da população judaica. Muitos acreditam que todo o ódio e perseguição foi só uma forma que os adeptos do nazismo encontraram para justificar o roubo de todos esses itens. Para termos uma noção, até hoje ainda existem obras e acessórios saqueados por eles, sendo devolvidos a museus espalhados pela Europa. Existe uma estimativa de que mais de 100 mil obras de arte foram roubadas das comunidades judaicas na França durante a Segunda Guerra Mundial. A verdade é que Hitler não aceitava que em tempos tão difíceis para a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, um grupo, na visão dele, tivesse prosperado tanto. Aí, é claro, vem toda aquela conspiração que já citamos anteriormente, onde os nazistas defendiam que eles haviam lucrado com a guerra e que eram traidores da nação. Enfim, toda aquela falácia que você já conhece. As outras características do regime nazista. Apesar da perseguição a grupos específicos como os judeus e os eslavos, por exemplo, os nazistas tinham outra característica que marcaram o regime do Terceiro Reich. O totalitarismo era uma das principais delas. Hitler era constantemente chamado de Führer, um termo que significa líder ou guia. É um título que demonstrava todo o seu poder e toda a sua autoridade sobre o povo alemão. Um regime totalitário posiciona esse líder da nação como o controlador absoluto dos direitos das pessoas. Ou seja, é uma forma de mascarar ou de retirar a liberdade de toda a população. Tudo passa pelo crivo da ditadura. As escolas públicas só ensinam o que é permitido e segue a cartilha daqueles que estão no poder.
As instituições de ensino privadas acabam sendo eliminadas. A liberdade religiosa deixa de existir. Os meios de comunicação também passam a ser totalmente controlados e moldados a partir das ordens governamentais. Com todas essas características negativas, existe uma questão que sempre paira na nossa mente. Como a população permitiu que esse tipo de governo se mantivesse no poder? Quando um regime totalitário alcança o poder, seja por meio de eleições ou de um golpe, é quase impossível que ocorra a sua destituição de forma pacífica e democrática. Geralmente, eles caçam e aniquilam todos aqueles que podem ser classificados como oposição ou que representem uma mínima ameaça ao seu poder. O nazismo era um regime adepto do antiparlamentarismo. Não existia consulta ou necessidade da utilização de parlamentares para a aprovação de qualquer coisa. As decisões eram tomadas pelo Führer e todos os seus ministros. A política dos nazistas ainda se baseava no pangermanismo, uma ideologia que tinha o objetivo principal de aglomerar e unificar toda a população de origem germânica que habitava a Europa Central. Agora a gente fala sobre o neonazismo. Mesmo com o final da Segunda Guerra Mundial e com a morte de Hitler, essa ideologia assassina não foi totalmente exterminada do mundo. Os ideais nazistas permanecem vivos até os dias de hoje. Muitos grupos e movimentos extremistas continuam defendendo as atrocidades cometidas por Hitler. Ainda defendem toda aquela baboseira de raça ariana e superior, colocando judeus, povos de origem indígena, negros e outros grupos como inferiores. Em muitos países, o nazismo é proibido. Aqui no Brasil, por exemplo, a Lei 7.716, de 1989, condena a apologia ao nazismo como um crime de preconceito contra a raça ou cor. No artigo 20, eles classificam como crime utilizando os seguintes dizeres: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei ainda classifica como contravenção o ato de fabricar, distribuir ou veicular símbolos para fins de divulgação do nazismo. As penas para aqueles que são condenados aqui no Brasil envolvem o pagamento de multas e a possibilidade de 2 a 5 anos de prisão. O pós-Holocausto. O genocídio da população judaica teve consequências imensuráveis. Obviamente, as perdas são sentidas até os dias de hoje. Para efeito de comparação, antes do Holocausto eram cerca de 9 milhões de judeus vivendo em território europeu, mas aproximadamente 2/3 desse grupo acabou falecendo por conta do regime nazista. Se dividirmos essas baixas em grupos, tudo fica ainda mais cruel, já que mais de 1 milhão desses mortos eram crianças. Tivemos ainda 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus. Todas essas vidas foram perdidas nesse período. Esse número envolve somente o contexto europeu, hein? Se contabilizarmos toda a população judaica antes do Holocausto, mais especificamente em 1939, existiam 17 milhões de judeus ao redor do mundo. Por conta dos eventos citados, o número caiu para 11 milhões. Mesmo hoje, em 2023, os judeus ainda não conseguiram alcançar os números anteriores ao período de guerra, já que atualmente existem 13 milhões de judeus no mundo, sendo que 41% deles vivem em Israel. Bom, de fato, esse é um tema muito difícil, né? Milhões de vidas ceifadas por puro ódio, por puro preconceito. Tudo o que podemos fazer é lutar para que isso nunca mais se repita. E com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, hein? Isso vai nos ajudar bastante a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!